Veja no Parlamento Brasil. Projetos beneficiam quilombolas em Goiás e Tocantins. Sociedade participa de atualização de Plano Estadual de Resíduos Sólidos no Maranhão. E em Salvador, após 30 anos, os sinos voltam a dobrar na Igreja do Bonfim. Essas e outras histórias passam pelos parlamentos e o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Os quilombolas são descendentes dos negros que foram escravizados no Brasil. São pouco conhecidos até pelos municípios onde vivem. Nos quilombos falta de tudo, mas sobra exemplo de como viver em comunidade. Projetos de lei que beneficiam os quilombolas estão em andamento na Assembleia Legislativa de Goiás. Só de balsa ou barco, o acesso para se chegar à comunidade quilombola Porto Leocádio, no município de São Luís do Norte, em Goiás, não é fácil. Depois da travessia pelo Rio das Almas, é preciso ainda percorrer mais 4 quilômetros de estrada de chão para se chegar na comunidade, que tem hoje cerca de 100 quilombolas. Esse, tomando a vacina contra a Covid, é o morador mais antigo, Sebastião dos Santos Dias. Ele tem 100 anos. Nasceu no dia 23 de junho de 1920. Muitos quilombolas trabalham fora e voltam para casa no final de semana. É o caso de José Dias, professor de História e líder de Porto Leocádio, que, assim como as outras 60 comunidades quilombolas certificadas em Goiás, passam por dificuldades. A gente fica à mercê de muitas coisas que não chega até a comunidade. É uma capacitação, mesmo assim nós aqui estamos sem tecnologia, as estradas muito ruins, muita coisa precisa de ser mudada. Tem que ter um despertar, um olhar real para as comunidades, para que elas possam conviver no seu próprio território e dali eles produzir, criar, organizar e se identificar como pessoas que têm a capacidade de pensar e agir no seu próprio local. O acesso difícil às comunidades quilombolas tem uma explicação histórica. Justamente para fugir das condições desumanas da escravidão no Brasil. Até o século XIX, muitos negros fugiam para lugares bastante escondidos, onde os brancos teriam dificuldade em chegar. Ali nos quilombos, muitas famílias se formaram e algumas tiveram a sorte de sobreviver. Na Assembleia Legislativa de Goiás, tramita um projeto do deputado Antônio Gomide que visa instituir a política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Além dos quilombolas, entram nesse grupo os índios, ciganos e povos de matriz africana. Em setembro de 2020, durante a pandemia do coronavírus, foi aprovada em caráter de urgência na Assembleia uma lei de autoria do presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, em parceria com o projeto Politizar, da Universidade Federal de Goiás, que estabelece atendimento prioritário na área de saúde para as comunidades indígenas e quilombolas, consideradas vulneráveis no enfrentamento à Covid-19. Isso foi sugerido por uma comissão de jovens do nosso programa Politizar, que é um programa muito importante aqui da Assembleia Legislativa, onde eles nos apresentaram essa ideia de nós podermos ter políticas públicas essenciais e específicas para as comunidades indígenas e quilombolas. Isso nada mais é que levar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que vivem já em uma região distante, locais muito mais difícil acesso, com menos acesso à informação e até mesmo ao sistema de saúde pública. Então, isso é um pouco mais de dignidade para essas pessoas. Para a Superintendente da Mulher e Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento de Goiás, Rose Guimarães, o Estado tem cumprido as políticas públicas das comunidades tradicionais, mas muita coisa ainda precisa melhorar, principalmente com relação às informações e interesse dos municípios para com esses povos. Nós temos muitos municípios que não conhecem as suas comunidades, né, que não fazem a busca ativa. A gente identificou isso assim
em praticamente 80% dos municípios que possuem as comunidades quilombolas, existe uma dificuldade de compreensão, né? Como que esses povos foram constituídos, como que eles se declaram, né? É autodeclaração, não existe a documentação para comprovar que aquela comunidade ela é realmente quilombola, ela já foi feita no momento da certificação, né? São povos que nos dão exemplo de como deveria ser viver em comunidade. O excedente do plantio do arroz, por exemplo, em Porto Leocádio, é compartilhado entre várias famílias. E o artesanato é fonte de renda, passado por gerações. Cada comunidade tem as suas particularidades, seus costumes, suas tradições, suas questões de religiosidade, as rezas, as festas, as danças. Então, tudo isso vem apenas acrescentar e edificar cada comunidade. Mas esse trabalho coletivo é muito importante, sim, nas comunidades, porque é um despertar para o novo amanhecer, para o novo conhecer e, acima de tudo, quebrar essa lacuna de informações desinformadas do próprio negro. Os quilombolas também estão entre os beneficiados de um projeto de lei no Tocantins, que foi proposto pela Defensoria Pública do Estado. Veja o que foi notícia nas assembleias legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Tocantins assinou com a Defensoria Pública do Estado um termo de cooperação técnica com o objetivo de veicular os atos do órgão pela TV Legislativa. Através da TV Assembleia, nós vamos conseguir estender para todo o Estado e para toda a população, não só a população carente, mas para toda a população, essa educação em direito, que é o que norteia a nossa vida. Na mesma ocasião, a defensora pública entregou ao presidente da Assembleia, deputado Antônio Andrade, projeto de lei que institui reservas de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos do estado do Tocantins. Nós temos a população tocantinense, que a sua maioria é negra, temos uma representatividade muito grande de comunidades quilombolas e de população indígena que não conseguem acessar espaços de prestígio como são, né, os cargos públicos. Então, essa política de cotas visa, né, corrigir essa distorção de representatividade desses grupos sociais que se encontram, né, afastados desses espaços. A gente vai apresentar ele na Assembleia para que essas pessoas possam ser beneficiadas quando vier um concurso público aqui no nosso estado. A pandemia do novo coronavírus já fez muitas vítimas. Milhares de pessoas travam uma batalha todos os dias para vencer o vírus. Mas existe um outro problema que também deve ser combatido: a falta de recursos para o sustento das famílias. Em todo o país, pessoas perderam os empregos e aqui no Amapá não foi diferente. No estado, a crise na economia provocada pela Covid será amenizada, pois foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei ordinária com um novo pacote econômico e social. O projeto de lei foi elaborado pelo governo do estado, depois de vários requerimentos de parlamentares da Assembleia. Nós tivemos um apagão que foi um grande prejuízo. E aí veio também a ideia de nós pedirmos a isenção da conta de energia para as famílias mais carentes, de água também, e tudo isso contempla dentro desse plano econômico do governo do estado. Essa casa fez o seu papel, nós encaminhamos vários requerimentos para o governo do estado solicitando esse plano econômico, né, e graças a Deus, para a nossa felicidade, nós aprovamos em tempo célere, porque a população precisa de uma resposta célere. Entre os benefícios do novo pacote econômico estão a antecipação do 13º salário para os beneficiários do Renda para Viver Melhor, um auxílio para os empreendedores e um aumento de R$ 180 para o Amapá Jovem, um investimento de mais de R$ 1 milhão. Já reparou a quantidade de lixo que a gente gera nesses tempos de pandemia? Todo aquele plástico, papel, vidro, das coisas que a gente pede para entregar em casa? Para
onde é que vai tudo aquilo? E as pilhas? E as lâmpadas? E os restos de comida? Para reduzir o impacto no meio ambiente, essas e muitas outras questões têm que estar respondidas no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. O Maranhão está atualizando o seu plano estadual com a ajuda da sociedade. A política estadual de resíduos sólidos e os estímulos legais são temas em debate nas escutas públicas. Uma iniciativa que pretende atualizar a legislação ambiental do Maranhão com a ajuda da sociedade. O encontro é coordenado por um grupo de trabalho criado em fevereiro de 2021 pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Além da sociedade civil, a comissão é formada por representantes do governo do estado, prefeitura, legislativo e juristas. As comissões de juristas são comissões que se dedicam a estudar aprofundadamente uma matéria e é uma contribuição que elas oferecem ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Elas acontecem tanto no Legislativo quanto no Poder Executivo. A comissão terá 180 dias para apresentar as propostas. Ao todo, são 5 escutas públicas com o objetivo de ouvir a sociedade e setores interessados sobre diversos assuntos pertinentes à revisão da legislação ambiental. Após concluído, o estudo será entregue à Assembleia para análise do Legislativo Estadual. A primeira escuta pública foi realizada de forma virtual e transmitida pelas redes sociais do Parlamento Estadual. O promotor de Justiça, Fernando Barreto, considera as escutas públicas uma oportunidade essencial no momento em que o cuidado com o meio ambiente é tema de debates no mundo inteiro. A questão ambiental, se alguém tinha dúvida da sua relevância, as mudanças climáticas estão aí para provar o contrário. A poluição do ar, hoje, mata muito mais até do que o Covid está matando. Ou seja, não na mesma rapidez e visibilidade, mas mata milhões de pessoas. O que é isso? A nossa relação com a natureza precisa ser repensada. As sugestões de temas para revisão podem ser feitas mesmo por quem não se inscreveu. Basta enviar para o e-mail comissão.juristas.ambientais@gmail.com. A participação da sociedade é importante para a atualização da legislação ambiental do Maranhão. Imagina o sofrimento de uma pessoa que fica sem um lugar para morar, é despejada. Agora imagina isso acontecendo durante a pandemia. É exatamente para aliviar essa pressão que a Câmara dos Deputados está analisando um projeto que suspende os despejos durante a crise do coronavírus. A Comissão de Legislação Participativa se reuniu para debater as desocupações e remoções forçadas durante a pandemia provocada pela Covid-19. O presidente do colegiado, o deputado Valdenor Pereira, abriu a reunião lembrando que alguns estados já aprovaram leis que tratam da interrupção de despejos nesse período de crise sanitária. Para o deputado, a Câmara precisa seguir esse caminho, pois o déficit habitacional aumentou muito no país durante a pandemia. É nesse cenário, portanto, que a discussão sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em desocupações ou remoções forçadas coletivas em imóveis privados, públicos, urbanos e rurais se tornam fundamental. Dados da campanha Despejo Zero mostram um cenário estarrecedor. Mais de 64.546 famílias estão ameaçadas de remoção e 9.156 famílias já foram removidas durante o período pandêmico. Para grande parte dos debatedores, o país vive a maior crise social, econômica e sanitária da sua história. E medidas de proteção à população mais vulnerável são necessárias. A medida de suspensão das remoções, suspensão temporária das remoções em função da pandemia, é uma medida mínima, é uma medida básica que alinha minimamente o país com aqueles países do mundo que, respeitando o direito à vida e respeitando o direito à moradia, foram capazes de estabelecer
as medidas de proteção. Populações inteiras que estavam fora desse quadro da fome voltaram a ela, um quadro de desemprego, e acrescido a isso, a retirada de um dos pontos mais essenciais da cidadania, que é um lugar onde morar. Um acolhimento qualquer, nesse momento de necessidade de um isolamento, mínimo que seja, as pessoas sendo retiradas com o elemento que rodeia esse tipo de operação do Estado brasileiro, infelizmente, que é um exercício demasiado da força, por vezes, num aparato com helicópteros, com caminhões, com polícias, com armas, e famílias que sendo arrancadas de suas casas. Túria Trulli é representante do movimento Sem Terra no estado de Minas Gerais. Ela era moradora do quilombo Campo Grande, que no ano passado sofreu uma ação de despejo. A gente sofreu durante 60 horas uma ordem de despejo que contou com mais de 300 policiais militares, que desocupou 16 famílias nossas, 36 pessoas e 14 crianças, e destruiu a nossa escola Eduardo Galeano. O que a gente viu aqui nas terras do Quilombo Campo Grande foi um ato anti a democracia do que a gente vive. Nós que tínhamos nesse território áreas de agrofloresta, pomar, vida, casa, escola, vimos isso tudo destruído no meio da pandemia. E sem nenhuma forma de desocupação, nenhum plano de desocupação do nosso território. Atualmente, a proposta que suspende temporariamente a execução das ordens de despejo está em análise no plenário da Câmara. A gente vê aqui no Parlamento Brasil vários exemplos de como a atividade legislativa é importante para melhorar a vida do brasileiro, não é mesmo? Pois bem, pensando em estimular o interesse do jovem pela política, o Senado criou um programa bem legal, o Oficina Legislativa. Dá só uma olhada na reportagem da Isabela Dutra. A maioria dos alunos do ensino médio já pode votar. Por isso, é importante debater política. É fundamental nas escolas. Pode ser a base da sociedade que construirá pilares que poderá mudar o nosso futuro. Uma das próximas leis do país pode sair da sua escola. Já pensou você se juntar com seus colegas de turma? Vocês pensarem em alguma melhoria que gostariam de ver no Brasil e a ideia virar lei? É a proposta da Oficina Legislativa do Senado. Dá uma olhada. A Oficina Legislativa foi criada pelo programa E-Cidadania para incentivar os estudantes a pensar em soluções de problemas do cotidiano. Também para que os alunos vivenciem na prática como funciona o processo de criação de leis. A gente fez esse projeto da Oficina Legislativa e foi uma grande oportunidade que os alunos teve de poder mudar, de poder pensar em algo para melhorar a sociedade. E eles se sentiram cidadãos ativos dentro do nosso estado, eles conseguiram enxergar alguns problemas na nossa sociedade e como que eles podem fazer para melhorar a nossa situação. E a partir disso eles conseguiram desenvolver vários projetos, várias ideias interessantes que, quem sabe, vocês não podem estar aprovando aí futuramente. Lugar de política é sim na escola. Não a política partidária, mas a política democrática, participativa, que seja capaz de transformar a realidade do coletivo e que afeta diretamente a nossa vida. A oficina foi pensada para promover a participação dos estudantes no processo legislativo. A ideia é que os alunos tenham contato com as formas de participação popular disponibilizadas pelo Senado e assim, não só os estudantes, mas também professores e familiares conheçam essas formas de participação e interajam com o Senado Federal com frequência. A oficina está disponível no endereço senado.leg.br/oficina legislativa e lá o professor terá acesso a todo o material didático para realizar a oficina na sala de aula, com planos de aula, slides e vídeos. Depois de cadastrada, a ideia é avaliada pela equipe do E-Cidadania em até 5 dias úteis. Se estiver de acordo com os termos de uso, é publicada e fica disponível no site para receber apoios da população durante 4 meses. São necessários 20.000 apoios para que a ideia vire uma sugestão legislativa e os senadores decidam se ela vai se transformar em projeto de lei. Alguns exemplos de sugestões da população que viraram projetos de lei: isenção de impostos sobre videogames produzidos no Brasil,
assistência integral no SUS ao paciente com autismo, proibir a distribuição de canudos e sacolas plásticas, proibir fogos de artifício com ruído. As ideias não podem ser violentas ou ofensivas, acabar com direitos individuais previstos na Constituição ou tratar de assuntos locais. Nós estamos trabalhando aqui no estado do Pará, aqui em Belém mais precisamente, na Escola Estadual Esther Bandeira Gomes, com essa proposta no sentido de promover a formação de cidadãos conscientes, capazes de mudar a sua realidade. Muitas pessoas falam que a gente é o futuro. E assim, nós também, além do futuro, nós somos o presente. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está ajudando no presente, não só no futuro. Eu estou adorando a experiência. Eu acho que a lei escolhida, se a lei for de alguém aqui no colégio for escolhida, essa pessoa vai ficar muito feliz. E também, esqueci de falar, venha participar do nosso projeto. Não fique de fora, hein? Estou contando com você. Quem já morou perto de uma igreja, com certeza tem uma memória afetiva ligada ao som dos sinos. Lá na Bahia, há 30 anos, esse badalar estava suspenso. Mas desde 2019, a Secretaria de Turismo do Estado começou um projeto de reativação dos sinos e 9 igrejas já foram contempladas. A famosa Basílica Nosso Senhor do Bonfim, lá em Salvador, foi uma delas. Para o povo baiano, a Igreja do Bonfim, além de ser um dos maiores símbolos de fé católica no estado, é também um grande exemplo de representação e de respeito ao sincretismo religioso, que é celebrado com a tradicional lavagem das escadarias do Bonfim. Erguido no século XVIII, o santuário se tornou um marco na história e no turismo no Brasil. E para encantar ainda mais, ela somará ao projeto idealizado pela Setur, que já devolveu o toque dos sinos em 9 igrejas, sendo uma em Trancoso e hoje a do Bonfim. O secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, descreveu a emoção de ser um dos responsáveis pela iniciativa do projeto. Essa é a 9ª igreja desse projeto que começou em 2019, da reativação dos sinos. Os sinos que têm esse poder de simbolizar esse chamamento a Deus, que representa muito na história ao longo dos séculos, e que a Bahia, que é um estado tão forte na sua religiosidade, que é a sede da Igreja Católica no Brasil, desde a sua fundação, ao longo do tempo esses sinos ficaram adormecidos. Bonfim é uma referência na cidade do Salvador, todo mundo lembra da Bahia por conta da lavagem, entre outras festas. E a partir de agora, a igreja vai ter novamente os 4 sinos tocando, chamando as pessoas para os festejos, para as datas importantes, esse contato com Deus, né? Essa aproximação das pessoas com Deus e um atrativo para o turismo religioso. O retorno do toque dos campanários das igrejas conta com o apoio de algumas empresas privadas e empresários. A do Bonfim, por exemplo, recebeu o apoio do presidente do Conselho da Intermarítima, Roberto Oliva. Como devoto que nós somos, é uma alegria muito grande de poder participar desse projeto, um projeto fantástico da iniciativa do governo de trazer o turismo religioso. Muitas autoridades estiveram presentes na cerimônia. Essa tradição secular dessas igrejas maravilhosas da nossa Bahia vai voltar a ter os seus sinos, claro, com a tecnologia hoje mais moderna, como o mundo requer. E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, participando dessa entrega e logo aqui na Igreja de Bonfim, tão famosa. Nós estamos realmente resolvendo esse problema grave. Você já pensou? Os sinos não dobram no Bonfim? Não tem sentido. Agora os sinos dobram. Eu acho que como presidente da Comissão de Cultura, aqui é um marco histórico de reativação dos sinos das igrejas da Bahia, mas sobretudo esse sonho que é resgate histórico e da cultura, porque os sinos da Bahia, eles tocavam, não apenas como ato litúrgico, mas também como avisos, como também proteção, pedido de proteção nas épocas de pandemia. Hoje, quando a gente vive esse momento difícil, é conexão com Deus e é incentivo ao turismo religioso. Fé é o que não faltou durante a solenidade. Paróquio da igreja, o padre Edson Menezes conta que agora baianos e turistas vão ouvir diariamente os sinos do Bonfim e poder se emocionar.
Ele reforçou que não é apenas uma simples devoção, mas sim gratidão. Eu fico muito emocionado e, ao mesmo tempo, agradecido a Deus, não é, por esse resgate de uma tradição que é secular, que tem um objetivo de chamar, não é? E agora eu penso nesse período de pandemia de anunciar que Cristo é vida, que nós devemos confiar na esperança, que nós devemos acreditar que tudo isso um dia vai passar. Eu já chorei tanto em casa, só em saber na reportagem. E aqui eu não estou me contendo, não vejo a hora de começar a badalar. Por séculos, quem frequentava as missas e moradores da região escutaram o badalar dos sinos da Igreja do Senhor do Bonfim, que anunciavam as horas, as missas, ocasiões especiais. Mas com o tempo essa tradição foi quebrada. Mas agora, depois de 30 anos, ele vai tornar a tocar aqui do alto da Colina Sagrada. Com certeza, esses sinos vão trazer emoção para muita gente. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tá tudo na internet. senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Tem também o Instagram, o Facebook, tem o velho e-mail que você pode mandar uma mensagem para a gente adora receber. Semana que vem a gente volta. Enquanto isso, procure se proteger da crise de coronavírus. A gente se vê. Tchau.